Uma mudança sísmica está em curso na relação entre o Canadá e os Estados Unidos, reverberando por economias, comunidades e decisões pessoais. Os canadenses, há muito vistos como vizinhos leais e visitantes entusiásticos dos Estados Unidos, estão se retraindo em números sem precedentes. O catalisador, uma combinação de novas tarifas norte-americanas, retórica política e uma crescente sensação de desvalorização. O resultado é um boicote crescente às viagens e aos gastos com os Estados Unidos, com companhias aéreas canadenses cancelando voos, empresas relatando quedas acentuadas e comunidades inteiras sentindo os efeitos de uma desaceleração econômica. Esse fenômeno, respaldado por dados complexos e histórias pessoais, destaca uma fratura em uma parceria outrora profundamente integrada. O ponto de virada ocorreu no início deste ano, quando a Casa Branca confirmou uma tarifa de 25% sobre importações canadenses, com início marcado para uma terça-feira em 2025. Essa medida, que remete à política comercial da era Trump, reacendeu frustrações que vinham fervendo entre os canadenses. As tarifas, combinadas com uma retórica inflamada, como provocações sobre o Canadá ser tratado como o 51º estado, foram sentidas como um insulto pessoal por muitos. O Canadá, nação que há muito contribui significativamente para a economia dos Estados Unidos por meio do turismo e do comércio, começou a se sentir desprezada. O governo canadense respondeu rapidamente, atualizando seu aviso de viagem para alertar os cidadãos de que a patrulha de fronteira dos Estados Unidos tem autoridade para revistar celulares, laptops e tablets sem justificativa. Esse aviso, somado às tarifas, enviou uma mensagem clara. A era da integração harmoniosa e da boa vontade mútua está se desfazendo. Como disse um funcionário canadense, nosso antigo relacionamento de integração progressiva com os Estados Unidos chegou ao fim. Os canadenses não estão apenas desabafando suas frustrações, estão agindo. Uma pesquisa recente revelou que mais de 60% dos canadenses planejam evitar os Estados Unidos em 2025. Isso não é uma tendência passageira de redes sociais, mas sim um movimento deliberado e disseminado. Milhões estão cancelando férias, abandonando viagens de negócios e optando por fechar as carteiras quando se trata de gastar ao sul da fronteira. Nossos vizinhos do norte estão escolhendo ficar em casa ou ir para outros destinos. Um novo relatório da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos mostra que as viagens do Canadá aos Estados Unidos estão entre as piores já registradas desde a pandemia de Covid-19. O sentimento é claro. Vocês não nos valorizam nem valorizam nossa contribuição para a sua economia. Então, vamos gastar em outro lugar. Esse boicote não se trata de conveniência ou de encontrar alternativas melhores. Para muitos, trata-se de princípio. Os canadenses estão frustrados com o que percebem como uma falta de respeito, agravada por acusações políticas, tensões nas fronteiras e políticas econômicas que parecem ignorar suas contribuições. Eles estão nos provocando, então temos que revidar, comentou um canadense, encapsulando o espírito de desafio crescente. O impacto econômico é inegável e os números revelam um cenário alarmante. Em resposta à queda na demanda, companhias aéreas canadenses estão cortando voos para grandes cidades norte-americanas. A United Airlines, por exemplo, cancelou uma rota planejada entre Toronto e Los Angeles, que seria lançada em maio de 2025. Agências de viagem relatam uma queda de 40% nas reservas para os Estados Unidos, feitas por canadenses apenas em fevereiro, com uma em cada 5 viagens canceladas nos últimos 3 meses. Agentes de turismo estão recebendo uma enxurrada de e-mails de cancelamento, muitos dos quais citam explicitamente as políticas norte-americanas e a retórica política como motivo. As viagens terrestres, antes um ponto positivo, também despencaram. Em março de 2025,
as viagens de retorno dos Estados Unidos de carro caíram 32% em comparação ao mesmo período do ano anterior, a queda mais acentuada desde as restrições de viagem impostas pela Covid-19 em 2022. Não é uma queda leve, é um mergulho total, descreveu um analista. A redução atinge todos os tipos de viagem: férias, viagens de negócios, compras e passeios rápidos além da fronteira. Os canadenses estão ficando em casa e os Estados Unidos estão sentindo as consequências econômicas. O impacto do boicote se espalha por empresas norte-americanas, especialmente aquelas que dependem de visitantes canadenses. Em 2024, quase 20 milhões de canadenses cruzaram a fronteira, gastando 20 bilhões de dólares em estados como Nova York, Flórida, Arizona, Texas e Califórnia. De acordo com a Associação de Viagens dos Estados Unidos, esse gasto sustentou restaurantes, hotéis, postos de gasolina e empresas de turismo, gerando aproximadamente 140 mil empregos. Entretanto, com os canadenses se afastando, essas empresas estão enfrentando dificuldades. Em Nova York, um operador de turismo que faturou 35 mil dólares em 2024, com grupos escolares canadenses, relatou apenas 5 mil dólares em 2025, com os cancelamentos ainda em curso. Isso o forçou a reduzir contratações de guias turísticos, muitos dos quais dependem desses empregos para sobreviver. É uma droga, cara. Está difícil, disse ele, lamentando a perda de oportunidades de compartilhar sua paixão pela cidade. Na Flórida, a situação é igualmente grave. Um dono de motel que recebe snowbirds canadenses há 35 anos relatou queda nas taxas de ocupação de 80% para 30%. Cerca de 1 milhão de aposentados canadenses passam meses nos Estados Unidos a cada inverno, sustentando economias locais com bilhões em gastos, com aluguel, alimentação e atividades. Sem eles, os restaurantes ficam vazios, as lojas silenciosas e comunidades inteiras parecem cidades fantasmas. Um desses aposentados admitiu sentir culpa por ainda estar nos Estados Unidos, dizendo: "Sinto culpa por estar aqui." Cidades menores também estão sofrendo. Na região de Adirondack, em Nova York, que depende fortemente do turismo canadense no inverno e no verão, 66% dos comércios locais notaram queda na clientela canadense. Alguns times de hóquei e excursões de ônibus estão cancelando, e famílias estão optando por não viajar. Se a tendência continuar, a região poderá perder 12 milhões de dólares, com uma redução de apenas 20% no número de visitantes. Mesmo cidades fronteiriças como Buffalo, onde compradores canadenses costumavam lotar estacionamentos de shoppings com placas de Ontário, estão sentindo o impacto. A arrecadação de imposto sobre vendas na região de Buffalo-Niagara caiu 7% em fevereiro de 2025, diretamente ligada à redução no número de consumidores canadenses. Essa perda afeta o financiamento de bombeiros, polícia e outros serviços locais, destacando as implicações mais amplas do boicote. O momento desse boicote é especialmente doloroso, pois coincide com o período que antecede o verão, época em que os dólares canadenses normalmente injetam vitalidade na economia norte-americana. Uma queda projetada de 20% no número de visitantes canadenses, ou seja, 4 milhões de pessoas a menos, pode custar aos Estados Unidos 4,3 bilhões de dólares em receitas perdidas, incluindo 200 milhões apenas em impostos sobre vendas. Esse é um dinheiro que orçamentos locais, já esticados ao limite, não conseguem substituir facilmente. Os canadenses estão votando com suas carteiras, enviando uma mensagem que vai além da economia. Por que continuar alimentando a economia deles se estão nos taxando, zombando de nós em discursos e tratando o Canadá como um coadjuvante descartável? Questionou um cidadão. O boicote não é apenas sobre dinheiro, é sobre dignidade, respeito e a exigência de uma relação baseada na valorização mútua. O boicote reflete um rompimento mais profundo de confiança entre as duas nações, Estados Unidos e Canadá,
desfrutaram de uma integração crescente, com comércio, turismo e cooperação intensos. Mas os recentes desdobramentos, tarifas, políticas de fronteira e retórica inflamada abalaram esse alicerce. O novo aviso de viagem do governo canadense, alertando sobre revistas invasivas nas fronteiras, é um lembrete contundente do fosso crescente. Para muitos canadenses, os Estados Unidos já não parecem mais um destino acolhedor. Parlamentares norte-americanos começam a perceber o problema, com alguns expressando preocupação quanto ao impacto econômico. A situação atual não é boa para meu estado. Precisamos trazer os canadenses de volta, disse um legislador. No entanto, reverter essa tendência não será fácil. Isso não se resume a uma tarifa ou a uma política. Trata-se de uma relação que vem se desgastando lentamente. Restaurar a boa vontade exigirá mais do que incentivos econômicos. Demandará um compromisso renovado com o respeito mútuo. Enquanto o boicote continua sem sinais de desaceleração, os canadenses exploram alternativas como Europa ou México, destinos considerados mais acolhedores. Os Estados Unidos, por sua vez, enfrentam o desafio de substituir bilhões em receitas perdidas e de reconstruir uma relação rompida com seu vizinho mais próximo. Afastar o Canadá, seu maior cliente e parceiro, é um erro custoso. Para os canadenses, o boicote é uma demonstração de soberania e autoestima. Não somos apenas números em uma planilha, afirmou um viajante. Somos vizinhos, clientes, pessoas. Mas, se vocês nos tratam como uma manchete, vamos encontrar outro lugar para gastar nosso dinheiro. A mensagem é clara, e seu peso econômico e emocional é sentido em ambos os lados da fronteira. Enquanto as duas nações se encontram nesse ponto de inflexão, o caminho à frente permanece incerto. O que é certo, porém, é que as consequências dessa ruptura serão sentidas por muitos anos. Obrigado por assistir. Enquanto estiver aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Clique em um dos vídeos recomendados na tela para mais informações incríveis. Nos vemos lá.